Muito bem, e hoje, segunda-feira, 3 de julho, nós vamos abordar um tema bastante importante. O assunto é problemas no canal do Açude Grande, urbanização e saneamento básico. Desde já, bem-vindo, professor, e é claro, sempre uma alegria e satisfação recebê-lo aqui nos estúdios do Diário do Sertão. Bem-vindo. Boa tarde, Elmo. Eu que agradeço mais uma vez. É muito bom estar aqui para falar de engenharia. Boa tarde a vocês que nos assistem, né? Pois é, Elmo, hoje a gente resolveu discutir um pouco sobre canais urbanos, né? E aí, como estamos aqui em Cajazeiras, resolvemos falar sobre o maior canal que temos na cidade, né? Que é o canal do Açude Grande, que o pessoal chama da sangria, né? É verdade. Do açude. Muito bem, para iniciar esse bate-papo, nós já temos aqui a primeira pergunta. Professor, a atual situação do canal do Açude Grande traz perigo para a população? Se sim, quais as principais falhas na estrutura? Existe perigo? Sim, existe sim, principalmente dois, né? Primeiro, o risco sanitário, porque no canal lá, infelizmente, ainda é jogado esgoto bruto, então é um risco ambiental à população e a gente já sabe que saneamento básico está diretamente ligado com saúde pública. Então, primeiro, o risco é esse de saúde. O segundo é que o canal da nossa cidade, assim como em quase todos os municípios do Brasil, eles são córregos naturais, eles são oriundos de córregos naturais, né? Que serviu de base para a construção, para a fundação dos municípios. E aqui em Cajazeiras é a mesma coisa. Havia um açude menor, lá no ano de 1915, que inclusive aqui a gente já discutiu, né, a história do Açude Grande, ampliaram o açude e aí se transformou num rio. Esse rio recebe as águas do vertedouro. Esse nome é um pouco técnico, né, o vertedouro de um reservatório, mas é justamente o que o pessoal comumente chama de sangria. É quando o açude transborda, né? Essa água que transborda, esse excesso de água vai justamente pelo vertedouro e decai no canal lá do Açude Grande, que é o rio vindo do açude que vem lá. Aí o que foi que aconteceu? Esse canal era um córrego natural, então como a cidade foi crescendo, concretaram ele, né? E o que a gente chama de retificaram, né? Pegaram o rio, transformaram ele reto para seguir o curso da cidade. Então, o primeiro perigo foi esse, que modificaram o curso natural do rio, e o segundo é que é uma estrutura de concreto, e como não tem manutenção, vocês estão vendo aí as fotos. As imagens até feias, as fotos, né? Exatamente, até assusta. Isso daí, nitidamente, é falta de manutenção adequada e acabamos de passar pelo inverno, né? Um inverno que teve fortes chuvas e aí vai degradando a situação do canal, como eu disse, é de concreto armado e a tendência é piorar se a manutenção não for feita, então oferece sim risco às pessoas, né? Ô, professor, mas do jeito que está aí, olhando assim para essa foto, como o senhor disse, assusta, né? Mas para transbordar, para que essa água possa passar por cima aí desse canal, aquelas pastas que sempre saem no açude, que em direcionamento aí para o canal, eles podem contribuir para essa transbordação? Sim, sim. Contribui, inclusive, antes de saírem, né? Porque faz com que a represa fique maior, faz com que o açude tenha uma represa maior. Inclusive, isso não é tão difícil de acontecer, haja vista que há pouco tempo atrás, um açude que fica montante, né, que fica antes do Açude Grande, rompeu. Não sei se você ficou sabendo. Então, é uma causa que é notoriamente possível. Tanto essa vegetação ocasionar riscos para o próprio açude, né, para o próprio reservatório, quanto para os canais obstruir alguma passagem, acumular água em excesso e ele chegar a transbordar. E no projeto de despoluição do Açude Grande está incluído o canal? Como a gente viu, né? Essa é uma excelente pergunta para o pessoal que anseia por isso, né? Acho que todo mundo que é pela despoluição do Açude Grande. Agora há notícias constantes que foi liberado, né, um investimento de alguns milhões de reais para a recuperação, revitalização do açude e o saneamento. Quando o açude for
despoluído, né? Se isso acontecer, obviamente a qualidade da água que passa no reservatório vai aumentar. Então, necessariamente vai contribuir para a despoluição, porque hoje naquele canal é jogado, além da água que vem poluída do açude, é jogado diretamente pelos moradores. Então, a tendência é que sim, que reverbere, né? Porque não faz sentido você despoluir o açude, apesar dessa verba ser só para o açude, mas que as pessoas que moram ali nas redondezas, né, também tirem seus esgotos e coloquem para o sistema mais efetivo. Inclusive a Cagepa, né, divulgou recentemente que foi liberado aí os recursos para a despoluição, né, da questão do saneamento básico, que não vai ser mais jogado dentro do açude. Uma notícia boa, né? Isso. A gente espera que saia do papel, saia do discurso e que realmente venha para a prática. Uma obra aguardada por muitos anos pela população de Cajazeiras. Sim, mas essa notícia da Cagepa é o pilar fundamental, né? Eu sempre digo, é uma escada, esse é o primeiro degrau, que é justamente tirar. Então, vai tirar, porque quando a gente fala de recuperação, revitalização do açude, realmente era o entorno. Mas primeiro o esgoto tinha que ser tirado, tinha que ser efetivado de uma forma tratada, né? E aí o primeiro passo é justamente esse. A gente espera que, inclusive, além de sair, saia primeiro de que a revitalização do açude. Para que quando chegar a reforma, né, já não tenha mais esgoto diretamente jogado nele. Ô, Fernando, e se o açude for despoluído mesmo, o canal, ele perde a sua utilidade? Não perde porque ele é o vertedouro, né? É quando o açude, no inverno, por exemplo, quando chover muito, o açude vai encher, obviamente, e aí vai acontecer de extrapolar, né? De extravasar, e aí o vertedouro serve justamente para isso. Então a água vai para o canal normalmente, como sempre aconteceu. O canal, ele poderia ser melhor usado urbanisticamente? Com certeza, porque, como eu disse, é algo muito importante. Como é que o canal é usado hoje? O primeiro erro foi retificar ele, né? Você mudou a trajetória. Tem alguns livros de história, né, que tem as fotos antigas, imagens antigas da cidade, que passa esse canal, ele passava, parte dele passava dentro do estádio. O estádio Higino Pires, exatamente. Então, foi afastado, foi retificado. E aí, se você utiliza, e esses meandros, né, que a gente chama, esses meandros do rio, servem justamente para evitar que as águas fiquem com uma velocidade muito alta. Então, foi retificado, né, para direcionar o canal por onde era de interesse das pessoas, então modificou o trajeto natural. E claro, esse é uma das belezas, né, que nós temos na cidade, é um rio cortando o nosso município, que hoje é jogado esgoto dentro, esgoto bruto, né, sem tratamento nenhum. E se você despolui, se você trata esse canal, ele serve inclusive para fomentar um ponto turístico na cidade. Pronto, era justamente isso que eu ia perguntar. Em fazendo toda a revitalização ali do local, ele pode ser usado como atração turística, não é isso? Com certeza. Como é que você pensa assim na sua mente, assim, para você como engenheiro, eu sei que fica pensando, como é que você vê na sua mente uma reforma ali, uma revitalização que possa realmente atrair o turista? Apesar de urbanismo ser mais da competência dos arquitetos, né, arquitetos e urbanismo, mas fica uma coisa fenomenal para o município, né, porque já tem a vertente do Açude Grande, de ser um dos pilares. Imagina algumas praças ao longo de um canal todo tratado, com iluminação, com vegetação, né? A nossa vegetação nativa, que Cajazeiras se aproveita muito pouco do nome próprio disso, né? Dos pés de cajás, então a gente tem muito pouco na cidade. Imagine só uma praça em um canal, um rio, não, o canal é um rio tratado com água limpa e arborizado. O quão isso era importante para o município. E a gente vê também que, pegando essa deixa de praça, já existe ali o Bar do Pirulito, né? Que é ao lado do canal. Ali realmente poderia se ter uma ideia melhor para que pudesse atrair esse turista. Sim. Ao lado do canal, né? E a extensão dele, né? Porque ele corta a cidade inteira com não só o canal, mas os afluentes dele, os córregos que o ligam, né? Então, se você despolui esses canais todos e integra ele, e vale salientar, falando em afluente, né, que o próprio canal do Açude Grande, ele é afluente do Rio Piranhas, que é um dos rios mais importantes que nós temos no Nordeste, né? Ele caminha, passa da cidade, inclusive recebe, lá na frente, já fora da cidade, ele recebe o esgoto tratado da Cagepa,
que é jogado nele, serve de agricultura, fomenta outras áreas, né? E vai cair no Rio Piranhas. Ô, Fernando, em tirando essa água poluída, a Cagepa já está com esse projeto aí em mente, tomara que saia mesmo do papel, e o pessoal reclama muito que o açude em si está assoreado, né? Como é feito esse trabalho assim para poder desassorear esse açude? E como é que você imagina? O assoreamento do açude é a realidade e já existe tanto o assoreamento quanto a contaminação generalizada de suas águas. Inclusive, o que você falou antes, a vegetação que tem lá, né, já é uma decorrência da poluição. Então, o açude com certeza já está assoreado e esse daí é parte do processo de revitalização. Não faz, creio eu, né? Eu não vi todo completo o projeto, mas creio eu que essa parte não compete à Cagepa. A Cagepa vai urbanizar, então vai fazer o saneamento das pessoas. Os bairros, as ruas que têm esgoto jogando no açude grande vão ser canalizados, vai ter o projeto de esgoto. Essa outra parte é outro projeto, inclusive com verba federal, que é para a revitalização do açude grande e para desassorear. O grande problema hoje do açude grande, do assoreamento do açude, é porque a área foi invadida. Foi construída na área da bacia. Isso há muito tempo. Para você ter noção, o açude, como a gente já discutiu aqui, é de 1916. Começou em 1916. E foi delimitada a área em 2020. Muito tempo. Então, construiu-se na bacia, né, que a bacia é a área onde realmente não tem água, comumente, só que quando chove é a área alagável. Então, você vai lá, não precisa ser tão técnico assim para notar isso. Então, você tem a área realmente do açude ainda preservada, só que todo açude, é comum que você vá na zona rural, veja um açude pequeno e funciona assim. Você pode reverberar isso para o açude grande também. Tem a área que fica constantemente com água e tem a área alagável, a área da bacia. Então, essas duas áreas preservadas. Aqui a gente já sofreu isso e eu acredito que é irreversível, né? Você não vai conseguir, por exemplo, fazer uma demolição de tantas propriedades assim, porque não tem verba suficiente para indenizar. E aí você precisa aprofundar. Você precisa desassorear, né? Secar o açude para tirar o excesso de dejetos que tem lá e desassorear, né? Eu perguntei aqui sobre o canal, como ele poderia ser usado, e em se concretizando tudo isso, revitalizando, a água voltando a ficar cristalina. Como aproveitar essas águas, Fernando, você pensa? Eu acredito que Cajazeiras não necessite de aproveitar essa água para ser potável, né? Então, vai ser utilizado para a área de lazer. Não vai utilizar água potável, primeiro porque é pequeno o manancial para o tamanho da cidade e porque nós temos 2 mananciais que suprem as necessidades do município, né? Que é o de Boqueirão e o de Lagoa de Arroz. Então, o mais lógico é que aquele espaço seja aproveitado de forma turística e para a população como lazer, né? Então, o esportes aquáticos seria fantástico ver aquilo. Era até, acho que um sonho de todo cajazeirense é ver uma prática de um esporte aquático ali. Eu, sinceramente, eu duvido um pouco da minha geração pegar isso. A utilização ali daqueles pedalinhos, né? Atrair os turistas, né? Exatamente. E me diz uma coisa, para encerrar aqui, a conversa o tema é tão bacana de se conversar que vai aparecendo os questionamentos. Aquele canal ali, saindo lá da Sangria, passando pelo Pirulito, indo... Você acha que seria necessário colocar proteção ali, ou galerias, ou não? Ou deixaria daquele jeito mesmo? Não pode tapar, né? Não pode. Você não pode cobrir água... Não é fechar, eu digo assim, colocar aquelas proteção para risco de acidente, ou não é necessário? Sim, toda proteção sempre é bem-vinda, né? O que garante a segurança, mas, na minha opinião, hoje precisa de manutenção. Então, rever a parte do concreto que está danificada e refazer, né? Porque o canal realmente, pelas imagens, né, que vocês viram aí, dá para ver que ele está bem degradado e aí a gente fica meio receoso, né? Tem 2 pontes ali, isso. 2 pontes para passar veículo, né? 2 não, 3. 3 pontes de passagem de veículos, fora a de pedestre, então a gente fica um pouco preocupado, né? Com a manutenção, porque mesmo que tivesse 100% de qualidade naquela estrutura, ainda necessaria de manutenção regular, né? Sendo bem otimista, você acredita assim, em quanto tempo pode sair esse sonho de Cajazeiras?
Não sei, não tenho como estimar isso, porque tudo está em projeto, né? Projeto, planejamento, então para vir verba, começar a obra. E aí sai um pouco da teoria, entra na prática, né? Eu já trabalhei com execução de obras de esgoto, de saneamento, e você que está nos assistindo, acredite, é uma coisa monstruosa de trabalho, porque você vai pegar uma rua, escavar ela, para colocar os dejetos ficando a céu aberto, para depois consertar. Então, é muito complicado. É uma das obras mais difíceis de engenharia que existe hoje no Brasil, é a obra de esgoto. Espero que esse sonho se torne realidade um dia, né? Esperamos, né? Acho que todos nós, cajazeirenses, torcemos por isso.